Olá, nesta aula consideramos um comentário sobre o tema da página 10 do capítulo 1. Faremos alguns comentários sobre a recursão. Como vimos, recursão é um tema importante. E sempre que eu dou aula sobre recursão, a gente fala sobre isso, entusiasmado. Puxa, recursão é importante entender recursão. E vamos pensar um pouco mais sobre recursão. Se é importante, vale a pena parar e pensar um pouco mais. Em linhas gerais, a ideia de recursão é a seguinte: dado uma função recursiva, o cálculo, para ela calcular sobre um todo, o todo como argumento dessa função recursiva, o que é feito é o seguinte: o todo é dividido em partes. E então, a função recursiva é aplicada a esse todo que é dividido em partes. Por sua vez, para calcular a função recursiva em cada uma dessas partes, no A, no B e no C, cada uma dessas partes é, por sua vez, dividida de novo. Nesse caso aqui, o A foi dividido em XY, o B em A, H e J, e o C não foi dividido, é o T. Esse processo ele continua. O cálculo de F sobre alguma coisa sempre considera a divisão daquela coisa. O todo foi dividido em ABC, o A em XY, o B em A, H e J e assim por diante. No cálculo do X, por exemplo, F em X, esse X é dividido e assim por diante. Então, a ideia que está por trás da recursão é de dividir o todo em partes mais simples até que atinjamos o final. E esse final a gente chama de cauda da recursão. A execução no caso mais simples, no elemento básico. Então, digamos que nessa divisão, o W é um elemento que não mais pode ser dividido. E aí sim, F é calculada em W. Nesse U, por exemplo. Desse ponto de vista, poderíamos dizer que no cálculo da recursão, no cálculo recursivo de uma função, há dois conceitos pelo menos envolvidos, que é um conceito de divisão, ou seja, de um planejamento que divide o todo em partes, e depois um conceito de gerência, uma gerência que junta as partes, que junta os resultados intermediários para compô-los e dar o resultado final. Portanto, calcular recursivamente um todo significa, em outras palavras, duas ações, pelo menos. Uma ação de planejamento, que é de dividir o todo em partes, e uma ação de gerência, que é juntar os resultados intermediários para obter o resultado final. Além disso, é importante entender que, lá na cauda da recursão, tem o cálculo mais simples. E essa divisão tem que ser feita tendo como objetivo a cauda da recursão. Ou seja, se nas divisões nunca for possível chegar no elemento básico, ou seja, na cauda da recursão, não há gerência alguma que conseguirá juntar os resultados intermediários, porque esses pontinhos poderão ser infinitos, ou seja, nunca chegar na cauda da recursão. E aí, nesse caso, não será possível o cálculo da função no todo. Cálculo recursivo é mais ou menos isso: dividir o todo em partes mais simples, executar a função recursiva
E essa divisão vai ocorrendo até que a gente chega na cauda da recursão. E a hora que a gente chega na cauda da recursão, faço os cálculos nos elementos básicos e um processo de gerência junta todos esses resultados intermediários e obtém-se o resultado final.